Ele está iniciando aqui. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Ciência em Casa do IFRJ, Campus Volta Redonda. Essa é uma palestra, então, a gente está na 12ª edição, né? Toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, sempre pelo mesmo link, né? E vou começar pedindo para vocês desligarem o áudio e desligarem o vídeo. Quem tiver com áudio e vídeo ligado, acho que está todo mundo com o áudio e o vídeo desligado, mas prestar atenção e deixar sempre desligado durante a apresentação, tá? Quem quiser fazer perguntas, pode colocar a pergunta no chat, a gente vai fazendo ao longo da apresentação, né? E aí o professor Marco Aurélio vai fazendo pequenas pausas para a gente poder fazer aí uma discussão, tá? Então podem deixar ali, se você quiser fazer a pergunta por áudio, basta colocar lá no chat, quero perguntar por áudio, e aí a gente vai passar a palavra para que você possa fazer a sua pergunta, tá? Só um recado, a gente tem sempre uma lista de presença que eu costumo disponibilizar no chat, do meio para o final da apresentação, então não esqueçam de registrar a presença de vocês, isso é importante para que a gente possa depois conferir, né, a presença de todo mundo, para que a gente possa emitir os certificados, tá bom? Bom, vamos lá então. O nosso palestrante de hoje é o professor Marco Aurélio do Espírito Santo. Ele é graduado e mestre em Física pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Geofísica pelo Observatório Nacional. Atualmente é professor do Ensino Técnico e Tecnológico do IFRJ Campus Volta Redonda, atua na formação inicial e continuada de professores, coordenando o subprojeto de Física do projeto Residência Docente da CAPES. Foi coordenador do curso de licenciatura em Física do IFRJ, Campus Volta Redonda, e tem experiência em ensino de Física, Astronomia, Simulação Computacional em Sistemas Dinâmicos e Geomagnetismo. O título da nossa palestra de hoje é A Formação das Auroras Polares na Atmosfera Terrestre. Professor Marco Aurélio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Bom, Aline, queria primeiramente, né, te agradecer pelo convite, de estar aqui com vocês essa noite, falar um pouquinho, não é, de uma das minhas áreas de pesquisa, que é o geomagnetismo. Como a Aline falou, eu sou formado em Física, fiz bacharelado em Física na UF, né, estudei Física Nuclear Experimental, e no doutorado eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu migrei para o Observatório Nacional, e lá eu estudei o geomagnetismo. E dentro do geomagnetismo eu tive contato, né, com a formação de alguns processos luminosos que ocorrem na atmosfera terrestre, chamadas auroras, né, polares. Então, eu vou falar um pouquinho das auroras polares para vocês, um pouco do geomagnetismo. Né, eu tentei fazer uma palestra que não é, né, uma conferência de geomagnetismo, então, né, são poucas equações, né, eu vou me ater né, à fenomenologia das auroras. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver? Está dando para ver aí, gente? Sim, Tranquilo? aparece. Tranquilo. Então, pessoal, o que acontece? A aurora boreal, né, são fenômenos luminosos que são observados há muito tempo, né, nas regiões polares, né? Esse GIF que eu botei aqui, né, ele exagera o efeito da velocidade de mudança das auroras, mas simula exatamente uma aurora boreal, né? São essas luzes em forma de cortina, né, que se propagam, né, aliás, que aparecem, né, nas regiões polares. Né? E durante muito tempo, a explicação das auroras, né, ficou, muitas das vezes, relegado, né, ao folclore, né? É uma coisa muito antiga. Há observações e relatos de observações há 2.500 anos das famosas auroras ou luzes do norte, exatamente porque você tem, a maioria das vezes, a observação das auroras, não é, no hemisfério norte. Né? Mas
com o tempo, né, se observou também que essas mesmas luzes apareciam no hemisfério sul. E aí, por isso, deixou de ser a aurora boreal e se transformou em auroras polares. Né? Mas, né, da onde é que vêm as auroras? Né? Como é que elas são formadas? Bom, o histórico de observação das auroras, seja elas boreais, né, ou austrais, né, ela começa, como eu falei, muito antigas. Né? Ela é tão antiga quanto o campo magnético da Terra. Mas, né, a denominação aurora veio, né, do Galileu, em 1600 e alguma coisa, na Itália, né, quando ele começou a estudar os fenômenos astronômicos. Né, e ele batizou a aurora boreal, a aurora observada no hemisfério norte, exatamente por né, esse padrão aqui parecido com a luz da aurora, né, no amanhecer. Então, a deusa romana do amanhecer, né, a aurora e seus filhos Boreias, representantes do vento do norte. Aí ele denominou de aurora boreal, aquela que é vista no hemisfério norte. Né? É interessante, né? Eu não consegui nenhuma referência, mas, né, Galileu viveu na Itália, né, que é uma das latitudes onde você raramente vai ver uma aurora boreal principalmente, né, que está no hemisfério norte. Mas é acreditado a ele, né, essa denominação. Né? Agora, o James Cook, que foi um navegador inglês, ele sim, né, ele viajou, né, Austrália, Nova Zelândia, ele observou, e aí, por estar no hemisfério sul, ele chamou de aurora austral, exatamente por estar, né, num hemisfério, uma latitude diferente da latitude norte, e aí chamou de aurora austral. Por isso você tem a aurora boreal e a aurora austral. Mas, no fundo, né, é basicamente produzido por fenômenos muito parecidos, as duas auroras, dois tipos de aurora, né? Foi apenas porque você tem nomes que foram batizados de maneiras diferentes. Bom, como é que eu pensei, né, na nossa palestra? Primeiro, onde é que são observadas auroras? Né? Quando são? Bom, né, além disso, será que é um fenômeno que ocorre na Terra? Né? E, finalmente, aí vem a parte física. Como é que a física e a geofísica explicam a formação das auroras hoje, né? Em pleno século XXI, 2.500 anos desde o primeiro relato das auroras polares. Bom, observar a aurora, pessoal, não é uma coisa simples. Né? Não é como eu observar um planeta no céu. Né? Júpiter vai estar no céu se não houver, né, chuva e nenhuma mudança, né, na troposfera, que é a parte mais baixa da atmosfera, eu vou observar, né, ou a olho nu, ou com uma luneta, né, um telescópiozinho, eu consigo observar, né, com uma relativa facilidade um planeta. Agora, no caso das auroras, já não é assim. Primeiro, né, elas só aparecem também, aqui nós temos duas auroras, né, aqui numa cidade chamada Tromsø, na Noruega, né, esse padrão em verde aqui, né, esse laranja amarelado aqui, né, são sinais, né, uma fotografia da aurora boreal. Né. Tromsø, na Noruega, é um dos países, uma das cidades, melhor dizendo, né, onde você tem toda uma rede hoteleira e de turistas, né, só para observar a aurora boreal. É um dos melhores lugares do mundo para se ver o fenômeno. Só que não é tão simples. Né? Ela depende muito da atividade magnética do Sol e da Terra e também, né, da sorte do observador, como costumam chamar hoje, né, os caçadores de aurora, porque observar a aurora é, na verdade, caçá-las. Ser capaz de observar não é nada simples. Né? Porque se houver mudanças climáticas na troposfera, né, você pode ter o fenômeno luminoso lá em cima aparecendo, mas você não consegue ver nada embaixo. Então, não é nada simples. São lugares inóspitos, né, a altas latitudes, próximo dos polos geográficos, ou seja, é extremamente frio. Então, caçar auroras é uma aventura bastante, né, inóspita. Bom, aqui, né, também é a aurora boreal, ou seja, no hemisfério norte, só que aqui na cidade de Fairbanks, no Alasca, né,
que também tem baixíssimas temperaturas. Notem que você tem cores diferentes, né? Aqui o verde, que está presente nas duas figuras, mas você também tem aqui um vermelho, grená, né? Não é bem um vermelho, né? Mas são cores que vão aparecer ser comuns às auroras, o que já dá, né? Começa a nos dar algumas pistas do fenômeno, né? Só ocorre em altas latitudes e tem algumas cores bem definidas, o verde, o vermelho e assim sucessivamente. Mas vamos nós, né? Do outro lado, né? Alta latitude sul, você tem, né? Na Austrália, em Melbourne, por exemplo, essa foto foi tirada lá, né? Essa é a aurora austral. Né? Note aqui o vermelho que estava presente lá, mas você já tem outras cores, como esse laranja aqui, né? Mas foi tirado em altas latitudes. Bom, aqui, né, eu até coloquei essa figura aqui, que é uma aurora, uma fotografia de uma aurora tirada na Argentina, uma cidade chamada Ushuaia, que é, né, mais próximo onde nós brasileiros podemos observar a aurora austral. Né? É a cidade considerada a cidade mais austral do mundo, do mundo, por ser, né, lá na Patagônia, Argentina, bem lá no finalzinho do continente. Né? É uma cidade pequena e também de temperaturas muito baixas. Bom, falando em temperaturas muito baixas, qual é a melhor época do ano para se observar as auroras? Né? Bom, depois que a gente vai ver daqui a pouco, as auroras, o fenômeno auroral ocorre o ano inteiro. Né? Agora, condições climáticas para se observar, né, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é melhor no inverno, pelas condições, né, mais secas. E aí você tem aí no hemisfério norte, entre outubro, né, e abril aproximadamente, e no hemisfério sul, né, de março a aproximadamente setembro, que é onde você tem as melhores condições climáticas. Né? Só que aí, climáticas é uma coisa, temperaturas baixíssimas, né, fazem com que caçar uma aurora nessas regiões seja uma missão, vamos dizer assim, bastante complicada, mas bastante prazerosa também, porque é um espetáculo único, né, produzido pela natureza. Bom, e aí vem aquela pergunta, bom, é só na Terra que a gente vê a aurora? Não, né? O telescópio Hubble e várias outras missões, né, conduzidas pela NASA já mostraram que as auroras podem ser, né, observadas né, em outros planetas. Então, por exemplo, Júpiter, o grande, né, planeta do nosso sistema solar, você tem auroras polares aqui em rosa, né? Saturno, né, aqui, mostra na parte no polo, né, de baixo, vamos dizer assim, uma aurora se propagando, né, se formando, melhor dizendo, na atmosfera de Saturno. Urano, a mesma coisa, né? Aqui você tem uma aurora. É bem interessante, né, que aqui começa a aparecer, né, alguns elementos que vão explicar as auroras, né? Tanto a Terra como esses planetas aqui têm um campo magnético, né, que envolve, né, a atmosfera desses planetas. Então, né, e também todos esses planetas têm atmosfera. Então, dois componentes importantes para explicar as auroras já estão aqui, né? Um campo magnético, né, e uma atmosfera. Bom, agora vamos começar a física das auroras. Né? É um pouquinho complicado, mas, né, tentei aqui ser didático e não escrever nenhuma equação. Bom, o que acontece, pessoal? Esse gráficozinho aqui, essa figura, né, é o que normalmente nós estudamos no ensino médio. Né? Como é que a gente explica o magnetismo terrestre? Bom, a noção de que a Terra né, tinha uma capacidade magnética é uma coisa antiga, né? Vem lá do tempo dos gregos, da magnetita, né? E também passando, né, pela Idade Média. Caras como Gilbert mostraram que a Terra funciona como um imenso ímã. Mas, e aí, com o passar do tempo,
né, mostrou-se como estudo, como, por exemplo, do Carl Friedrich Gauss, né, o Gauss famoso do cálculo, né, e do eletromagnetismo, que a Terra aparecia como um imã de barra, né, essa figurinha bonitinha aqui, né, que está lá nos livros do ensino médio e também nos livros básicos do ensino superior. Bom, essa representação explica algumas características, vamos dizer assim, mais simples do campo magnético terrestre, né? Só que isso aqui é apenas uma primeira aproximação e bem longe do campo magnético terrestre. Bom, por que isso? Bom, primeiro, isso aqui é uma barra magnética, né, um ímã, igual essa de geladeira que a gente tem, que tem dois polos, norte e sul, né, e que é imantado, né, e as propriedades magnéticas dele estão relacionadas aos átomos de ferro que estão dentro dessa barra, né, e aí produz o que a gente chama de domínios magnéticos que mantém a barra imantada. Bom, a Terra, né, não tem essa propriedade, né? Para quem já estudou magnetismo uma vez na vida, ou lá na nossa, né, tenra experiência, né? Se você aquecer uma barra imantada, chega uma determinada temperatura que ela perde a imantação e para de atrair, né, os outros metais, né, como um prego, um clipes e assim sucessivamente. Ou seja, se esquentar, o magnetismo material desaparece, né? No caso da Terra, né, esse efeito, né, de imantação por materiais magnéticos não seria possível, porque a temperatura no interior da Terra é muito mais alta, né, do que a chamada temperatura de Curie, que é a temperatura onde a magnetização ou a imantação dos materiais magnéticos desaparece, né? Aqui tem um esqueminha só para vocês entenderem, né, do que é o interior da Terra e qual a parte que está ligada ao campo magnético. Só para falar uma coisa, né? O conceito de campo, né, para mim aqui, para a física, é uma maneira de eu explicar qual é, né, como, né, a Terra e a barra imantada aqui, por exemplo, atua sobre uma bússola, mesmo a Terra, né, a bússola não está ligada à Terra diretamente, né? É uma maneira de eu explicar a ação à distância, né? E que é uma maneira também, é um modelo bastante útil quando a gente quer entender a ação magnética e também elétrica de determinados corpos. Bom, voltando aqui, o que eu tenho, né? Aqui é uma figura que simula, né, ou que mostra o interior da Terra, né? Nós temos aqui um núcleo interno, que é um núcleo sólido, que é revestido, vamos dizer assim, por um núcleo externo líquido, que é, na verdade, ferro fundido. O ferro fundido, né, é aquecido pelo núcleo interno. Aqui existe uma diferença de temperatura e aí o calor flui para as células, né? Aliás, flui para um ferro derretido, né? E a rotação da Terra, junto com as chamadas células de convecção, né, devido à diferença de temperatura, o ferro, né, se movimenta dentro da Terra e isso cria correntes elétricas. Essas correntes elétricas induzem o campo magnético da Terra. Isso é chamado de modelo do dínamo terrestre ou modelo do geodínamo, né? Essa é a maneira como a gente explica hoje como a Terra, né, consegue, né, manter o seu magnetismo. Ou seja, o campo magnético da Terra é mantido, né, ao longo das eras geológicas através, né, da rotação da Terra e a formação das células de convecção, né? Ele regenera o campo magnético, né, ao longo do tempo. E é bem interessante que este campo aqui é muito diferente desse, né? Este campo aqui, ele tem componentes muito complicadas, variações, né? É um sistema muito dinâmico, diferente desse da barra imantada, né? Mas esse modelinho de dipolo magnético, como a gente costuma chamar em física, né, em geofísica também, ele é bastante útil, por exemplo, para explicar, né, como as partículas entram na atmosfera terrestre e formam as auroras polares. Mas esse daqui, né, esse pequeno campo aqui, ou esse modelo de campo dipolar, né, está longe de conseguir descrever todas as propriedades do campo magnético da Terra. Só para citar, né,
essa barra aqui, ela a vida toda, enquanto ela estiver imantada, o norte magnético sempre será norte, o sul sempre será sul. No caso do campo magnético da Terra, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ele troca, né? A chamada de reversão geomagnética, que uma barra magnética, né, comum jamais vai apresentar. Bom, este campo, ele além, não é, do campo interno gerado pelas correntes de convecção que eu mostrei ali, ele se expande pela atmosfera terrestre, gerando um que nós chamamos de magnetosfera. O campo magnético ele funciona como se fosse uma bolha, né, que protege a Terra das partículas que vêm do espaço externo, principalmente do Sol, porque o Sol é a estrela mais próxima. Mas mesmo assim, né, lá fora existem vários tipos de seres celestes emitindo radiação em partículas para tudo quanto é lado. Então, o nosso campo magnético, assim como também o de Júpiter, de Saturno, eles protegem a Terra do vento, né, das partículas que vêm do exterior, né? Isso aqui é chamado de magnetosfera, essa bolha bonitinha aqui, né, com essa figura, né, sugestiva, né? E uma parte da magnetosfera fica de frente para o Sol e a outra, né, que é aqui a parte iluminada, né, da Terra e aqui, né, a parte escura. Então aqui a pressão de radiação, né, do Sol é maior e aqui é menor. Nós ficamos aqui dentro dessa bolha, né, magnética que nos protege da radiação o tempo todo, uma vez que o vento solar, né, ele não deixa de funcionar nunca, né, é ação contínua. Bom, esse GIF aqui mostra uma simulação do que seria, né, a nossa magnetosfera. Aqui a parte comprimida pelo Sol, né, pelo vento solar, e aqui a parte da bainha magnética, onde essa parte, né, que está no lado escuro, aonde, né, a radiação solar não está incidindo diretamente. Bom, falando no vento solar, né, o Sol, né, para quem já estudou um pouquinho de astronomia, né, ou se lembrar das suas aulas, né, da professora, né, no ensino básico, o Sol é uma estrela, né, que tem como processo básico de funcionamento, vamos dizer assim, né, a fusão de hidrogênio em hélio, né, e tem várias camadas. No fundo, isso aqui é uma bola de plasma incandescente, né? O plasma é, né, para a física e também para a geofísica, né, um gás de partículas ionizadas, ou seja, átomos que perderam elétrons, né, e também propriamente e também de elétrons. Então, né, essa imensa bola de plasma, ele emite, né, essas partículas o tempo todo, fazendo com que a Terra e todos os outros planetas e tudo que tiver no meio interplanetário entre o Sol, né, e ele seja atingido pelo vento solar. Agora é interessante, né, gente, é importante uma coisa, vento que eu me refiro não é o vento, né, de formação de, né, de correntes de ar, né, é um vento de partículas, né, na verdade, partículas e ondas eletromagnéticas que o Sol emite o tempo todo, né, não é vento coisa nenhuma. Bom, além disso, né, essa imensa bola de plasma, ela tem uma atividade magnética, né, e de emissão que depende das atividades que ocorrem dentro do Sol, né. Em determinadas épocas, né, do ano, do dia, né, essa quantidade de matéria pode ser, né, radicalmente aumentada pela coroa solar, né, que é a parte mais externa do Sol, da onde sai basicamente as partículas que formam o vento solar. Então, o que acontece? É gerada as famosas tempestades solares ou tempestades geomagnéticas, né? O Sol emite toneladas de plasma que vem em direção à Terra, né? Isso faz com que a magnetosfera terrestre sofra, né, uma modificação das suas linhas de campo, né? E isso é muito importante para o chamado clima solar, né? A Terra, né, tem... Um minutinho. Essa proteção momentânea, mas se a quantidade de energia e partículas for muito grande, o campo magnético da Terra sofre uma modificação drástica, né? Isso pode, por exemplo, levar todo o nosso sistema de telecomunicações,
né, abaixo em questões de horas. Isso é muito comum de acontecer, né? Para quem tem TV a cabo, né? Sempre tem lá o satélite dizendo que vai começar, né, uma tempestade solar que pode danificar e derrubar o sinal, né? É uma coisa muito comum de acontecer. Bom, e o que isso tem a ver com as auroras, né? Bom, o vento solar vai ser, né, a fonte de energia primária das auroras, né? E aí o que acontece? As partículas que vêm do Sol, o plasma, ele vai entrar na atmosfera terrestre, na verdade, na magnetosfera terrestre, e aí vai sofrer a ação da força magnética, né? Que é o campo magnético vai exercer sobre ele. Né? Então, o que acontece? Eu peguei aqui, né, o exemplo mais simples da força magnética, não vou levar em consideração que as partículas podem ser relativísticas, né? Peguei aqui a fórmula clássica da força magnética, né? Ela é uma força um pouco mais complicada do que aquelas que a gente estuda, né, nas famosas leis de Newton, né? Paralelas ou antiparalelas, né? Ela é uma força que é perpendicular ao campo magnético da Terra e à velocidade das partículas, ou seja, ela fica fora do plano formado por essas duas forças. Bom, não vamos entrar em detalhes nisso, porque eu não preciso disso tudo para explicar o que vai acontecer, né? Quando as partículas entram, né, na atmosfera terrestre, ela tem, né, uma velocidade que a maioria das vezes não é paralelo ao campo magnético, né? Isso faz com que o campo magnético exerça uma força que modifica a direção do movimento das partículas, e é o que mostra aqui nesse gifzinho, né, que é mais fácil de entender do que a fórmula, né? Vocês veem que aqui em azul eu tenho as partes, né, as linhas do campo magnético e as partículas que aspiralam em torno dela, né? Essa movimentação, né, direcional é produzida pela força magnética. E no caso, né, do campo magnético da Terra, ele tem dois polos de maior intensidade, que são exatamente os polos magnéticos terrestres, muito parecido com aquela da barra que eu mostrei lá. Por isso que, né, aquele modelinho de barra para explicar o que é com as partículas é bastante útil, né? As partículas ficam presas, né, nas linhas do campo, ou aspiralam quando estão se deslocando, né, mas ficam, a maioria das vezes, presas durante, né, dentro do campo magnético da Terra, e assim não entram nas camadas mais baixas da atmosfera, prejudicando a vida. Né? É o que está acontecendo aqui, né? As partículas aspiralam para dentro e para, né, para frente e para trás, devido a ter um campo que não é, né, constante, né, nem em modo, nem em direção e nem em sentido. E aí faz com que você tenha o chamado efeito de garrafa magnética. Bom, esse efeito é muito importante, né? Ele produz os chamados, é uma maneira da gente explicar, né? Os cinturões de Van Allen, que foram descobertos em 1958 né, pela uma missão Explorer 1 da NASA. Bom, só falando nisso, né, a NASA é, né, na questão espacial, uma das, vamos dizer assim, a empresa, né, pioneira nesse tipo de investigação, né, espacial. Bom, em 1958 se descobriu a estrutura dos cinturões de Van Allen, né, as partículas que vêm do vento solar ficam presas a esses cinturões, né, que estão bem acima da superfície terrestre, né? São duas estruturas, né, a maioria das vezes o mais interno formado por partículas, né, prótons, e o mais externo, elétrons. Né? Mas, em 2012, né, a NASA lançou duas novas sondas, né, as sondas Van Allen, em homenagem ao professor aqui que fez o estudo da primeira vez, né, dos cinturões, e aí, né, você tem dados, né, de 2012 que mostram que, na verdade, existe um outro cinturão de radiação, o cinturão de partículas, o cinturão de Van Allen. Né? É chamado de cinturão de radiação porque as partículas, ao ser aceleradas aqui dentro, ele emite radiação, que inclusive é nociva, né, a todo o material espacial que a NASA coloca e que tenha que passar pelos cinturões de radiação ou cinturões de Van Allen. Né? E aí, uma terceira estrutura desses cinturões foi detectada em 2012, né, pelas sondas. E é uma coisa bastante interessante, uma vez que se pensava que era dois,
né? E hoje se descobriu que eram 3 cinturões. Bom, e o que isso tem a ver com as auroras, né? Bom, a magnetosfera, né, protege a Terra do vento solar. O vento solar está lá, né, emitindo partículas e campos ou ondas eletromagnéticas o tempo todo, né? Se pensava que o que gerava as auroras era simplesmente as partículas que vêm do vento solar entrarem na atmosfera terrestre e serem desaceleradas e, né, emitir luz. Só que o processo, né, de formação da aurora está mais ligado a um processo que foi, por incrível que pareça, isso é até uma coisa digna de nota, explicado ou sugerido por um pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui em São José dos Campos. Né? Inclusive, temos uma aluna aqui que faz mestrado lá, né? Foi nossa ex-aluna, foi formada no campus de Volta Redonda e hoje está lá. O professor, né, o professor Walter Gonzalez criou um modelo que é chamado de reconexão magnética. E é a reconexão magnética que nós tentamos explicar hoje a formação das auroras. Né? Na reconexão magnética, né, o campo magnético solar se encontra... Opa, desculpa que eu me... Encontra o campo, né, magnético da Terra em determinados pontos onde as linhas de campo são antiparalelas. Então, essa aqui está descendo, essa daqui está subindo. Quando elas se encontrarem, vai formar uma onda de choque no campo magnético da Terra, e essa onda de choque libera, né, abre, vamos dizer assim, né, libera energia que acelera as partículas do plasma que está tanto do vento solar quanto da própria magnetosfera terrestre para dentro da atmosfera da magnetosfera terrestre. Isso faz com que essas partículas tenham energia suficiente para alcançar, né, a termosfera, que é a parte da atmosfera onde as auroras são formadas. Esse aqui é um processo, né, relativamente... Né, esse modelo de reconexão magnética é relativamente novo, né, é uma física de ponta que está sendo produzida aqui, e a NASA, para não perder tempo, colocou 4 sondas, né, na magnetosfera para medir exatamente em que pontos da atmosfera terrestre, ou melhor dizendo, da magnetosfera terrestre, né, esse processo de reconexão magnética ocorre. Né, e não é somente, né, na frente onde está, né, por exemplo, a parte da magnetosfera que é de frente para o Sol, ocorre também na parte escura. E esse processo é um processo muito importante para, né, tanto para o geomagnetismo como para a própria física, né, porque isso mostra como a natureza acelera o plasma para dentro da magnetosfera. Né? Aqui há uma liberação de energia absurda que acelera as partículas para dentro. Né? Esse GIF aqui mostra exatamente isso, né? As linhas de campo chegando, né? Plasma liberado pela atmosfera do Sol, né? As partículas são guiadas para dentro do campo, né? E vão parar nos polos, devido ao efeito de garrafa magnética. Né? Mas a reconexão ocorre tanto desse lado, quanto deste outro lado, né? Fazendo com que as auroras ocorram. Né? As partículas do vento solar que são, né, enviadas para os polos, né, se chocam com o gás que está na termosfera, e aí nós, né, temos a aurora boreal ou austral. É o que mostra essa simulação feita pela NASA. Né? Está aqui uma bolha enorme de plasma, ela se propaga, chega na magnetosfera, se choca, né, acelera as partículas, né, aqui tanto do lado claro, né, quanto do lado escuro, e aí nós enxergamos no céu, se o tempo deixar, o céu, né, a luz de propagação das auroras. Né? É dessa maneira que nós explicamos hoje como as auroras são formadas, através do processo de reconexão magnética e também de choques entre as moléculas, né, da atmosfera e as partículas que são aceleradas para dentro do campo magnético terrestre.
Bom, esse processo, né, de reconexão magnética, isso é uma coisa, né, nova. O professor, né, que explicou isso, né, ganhou um prêmio nos Estados Unidos em 2017, né, por prever, né, por descrever esse fenômeno, né, de reconexão, e a NASA agora conseguiu mostrar esse processo experimentalmente usando 4 sondas, né, que estão mergulhadas na magnetosfera terrestre. Bom, então, né, e aí o que, que acontece? Essas partículas vão parar aonde? Né, nos polos, mas não nos polos geográficos, e sim nos polos magnéticos, onde deveriam estar, né, os polos magnéticos da Terra, onde as linhas de campos convergem. Então você tem as zonas aurorais, que são exatamente os pontos onde a gente pode observar as auroras boreais, aonde é mais provável. Né? É uma calota, né, na superfície da Terra, né, aproximadamente entre 60 e 75 graus, né, de latitude sul ou de latitude norte. Né? Aqui é uma figurinha artística, né? Essa daqui é da NASA, né? Pegaram aqui a Terra e colocaram, né, a figura tirada do site da NASA. Aqui a mesma coisa, ou seja, nessa calota é onde você tem a possibilidade maior de você observar a aurora, seja austral ou seja boreal. Né? Essa área e essa latitude, ela varia dependendo da atividade, né, magnética do Sol e da magnetosfera. Né? Se for uma tempestade solar muito forte, essa área pode crescer enormemente. Né? Mas também não é uma coisa assim absurda que você vai ver uma aurora boreal ou aurora austral, né, em Ipanema. Isso aí, né, não vai rolar. Só dá para ver próximo a latitudes mais altas, né? Mesmo com uma super tempestade magnética. Bom, para terminar, está faltando eu explicar as cores das auroras, né? E também onde ela, né, quais são as altitudes que ela ocorre. Bom, como eu falei lá, né, quando estava explicando a reconexão magnética, você tem, na verdade, o choque entre as partículas que são aceleradas, né, durante a reconexão para dentro da atmosfera terrestre. Né, elas se chocam, a maioria das vezes essas partículas são elétrons, pelo menos os estudos da NASA mostram que são elétrons, e o processo que ocorre é o processo de espalhamento quântico. Né? As partículas do vento solar, né, ou as partículas que vêm do plasma solar, batem nas partículas do gás, principalmente oxigênio, nitrogênio, e também, às vezes, hidrogênio, né, que são os gases que formam a atmosfera terrestre. Né? Agora, notem aqui, né, a camada da atmosfera onde ocorrem as auroras, né, está acima dos 80 quilômetros, né, chamada de termosfera. E uma das camadas dessa termosfera, né, uma das partes dela é chamada de ionosfera, que é uma parte da termosfera que tem uma quantidade de partículas ionizadas, ou seja, de plasma, muito grande. Né, tem uma condutividade elétrica muito considerável. Bom, aqui você tem, né, o verdezinho que a gente vê das auroras boreais, né, é essa linha que o oxigênio emite quando ele é excitado. Né? As partículas se chocam com o gás, excita o gás e ele, para se desexcitar, voltar ao seu estado normal, ele emite luz, que é essa luz que a gente observa na atmosfera, né, nas auroras que a gente, né, normalmente observa. Mas o mesmo oxigênio, né, dependendo da altitude e da energia do elétron, ele pode emitir essas outras duas raias vermelhas aqui. O nitrogênio neutro, o vermelhinho que a gente vê nas auroras, né, está ligado, né, dependendo da altitude, a esses comprimentos de onda, né, essas cores. Agora, o nitrogênio ionizado, ele já tem outros comprimentos de onda, mas vocês viram lá, né? Está aqui né, o anil, um roxo, né? Que é, na verdade, quando ele é bombardeado por elétrons, ele emite esse comprimento de onda, e aí você vê, né, aquelas cores, né, lindas que a gente vê das auroras. Né? É um processo que começa no Sol, né, passa pela magnetosfera e vai acabar na atmosfera terrestre, né, na excitação das partículas de gás que formam a atmosfera terrestre. Bom, gente, é isso. Muito obrigado.
Tentei ser rápido. Bom, Aline, é isso. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Bom, Marco, tem alguns comentários aqui no chat. Claro, pode A falar. Iris tinha feito a pergunta relacionada à cor, né? Mas você acabou de responder. Uhum. Ela colocou para a gente lá no final do chat, que está respondido. Deixa eu ver aqui o que mais. Ela fala das cores. O José Antônio Souza fala que os pioneiros foram os russos. Aí não sei sobre qual pesquisa, qual parte da pesquisa ou do desenvolvimento desses conceitos, se puder colocar no chat pra gente. O Zé foi meu professor, né, na Universidade Federal Fluminense. Ele deve ter razão. Ele deve ter razão. Ok. Tem uma pergunta aqui do Márcio Gomes da Silva. Como se dá o blackout de energia devido às partículas que vêm da atmosfera? Bom, normalmente, Márcio, o nome dele? Isso. Normalmente, Márcio, é devido aos elétrons se chocarem, né, com os aparelhos, né, principalmente na ionosfera, né, os satélites, né, naves espaciais, que estão a alta altitude, né, as partículas se chocam com os circuitos, né, isso prejudica, né, os circuitos elétricos. Agora, pode ocorrer também na atmosfera terrestre, na baixa atmosfera, mas aí você teria que ter um pulso eletromagnético muito forte. Não é comum, né? Mas pode acontecer. Tem mais uma pergunta aqui da Iris. Se você pode explicar um pouco mais sobre a reconexão magnética. Ah, claro. Bom, isso não é uma coisa simples, Iris, né? Bom, Iris, reconexão magnética é uma coisa muito nova, né? Como eu falei, um professor escreveu um artigo, né? E a NASA, há pouco mais de 3 ou 4 anos, conseguiu flagrar a reconexão magnética usando os satélites, né, magnéticos que eles montaram. Bom, um professor da Universidade de Maryland fez a seguinte comparação. Vamos ver se você entende. Né, eu tenho 2 trens, né, que viajam em sentidos contrários. É o que acontece com as linhas do campo magnético. Uma está num sentido e a outra está no outro. Né? E, de repente, você coloca os trens na mesma linha. O que vai acontecer? Né? Os trens se chocam, né, e liberam uma quantidade de energia que vai amassar todos os... Né, vai amassar todos os vagões, a locomotiva, etc. É mais ou menos isso que acontece. Né? Você tem, no ponto de reconexão, né, uma liberação de energia, não pelo choque, né, mas sim pela abertura, né, pelo choque do plasma, né, que vem da atmosfera, da magnetosfera terrestre e do vento solar, né, se abre e se forma tubos magnéticos que permitem o plasma, né, entrar na atmosfera, na magnetosfera terrestre. Agora, a parte importante da reconexão é exatamente a aceleração das partículas, né? A energia magnética se transforma em energia térmica e energia cinética, que acelera as partículas do plasma. É mais ou menos isso. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. O pessoal também está elogiando bastante a palestra incrível. Tudo aqui. O Jefferson, show. Pergunta do João Carlos Martins Alves. As emissões de luz das auroras ocorrem apenas no espectro visível? Não. Tem auroras no ultravioleta e no infravermelho também, né? Mas aí já são transições diferentes, né? As que a gente vê são produzidas por uma faixa de energia, né? As que a gente não vê por outras. Agora, uma coisa interessante, Aline, que eu, né, preparando essa palestra, acabei descobrindo, existem exoplanetas que têm auroras. Né? O Hubble e outros telescópios têm detectado auroras em outros planetas, né? Os exoplanetas. Ou seja, A sonda Kepler, né, que geralmente tem feito aí as últimas imagens, as últimas detecções, né, existem sim. Agora tem um comentário interessante. Tem 2 outros planetas, né? Marte
e Vênus que tem auroras e não tem campos magnéticos, como os outros planetas. Por exemplo, Marte tem a missão, né, Mars Express, né, que detectou auroras, né, na atmosfera de Marte, produzidas pelo campo magnético solar. Né? E é interessante, como ela não tem campo magnético, como Marte não tem campo magnético, você tem, né, a formação de auroras em qualquer ponto da atmosfera. Ou seja, no Equador, a qualquer latitude, né? Coisa que, por exemplo, na Terra não dá para ser feito, né? Por causa do campo magnético da Terra. Vênus, a mesma coisa. Ok. A pergunta do Adriano Batista: a reconexão magnética tem ajuda do núcleo da Terra? Bom, João, o que acontece? Bom, se a magnetosfera participa e a magnetosfera é mantida pelo campo magnético da Terra, ele tem, sim, uma participação, não digo, vamos dizer assim, ativa, né? Mas como ele mantém a magnetosfera e a magnetosfera participa da reconexão, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acabei de colocar ali no chat a lista de presença. Então, o primeiro link que está ali é a lista. Peço que vocês cliquem, é só colocar o nome, dar sugestão para os nossos próximos temas. Coloquei o link ali do nosso canal no YouTube também, se vocês quiserem verificar aí as outras palestras que nós tivemos. E tem o site também, que tem os mesmos vídeos e também o material que os palestrantes disponibilizam. Tá bom? Tem a pergunta aqui do Iago Gomes. Sobre os campos magnéticos estarem mudando, isso pode modificar os locais das auroras? Bom, ele é meu filho, né? Eu explico para ele aqui. Pode sim, Iago, pode sim. Né? Se o campo magnético da Terra, né, por exemplo, deixar de ser dipolar, né, com uma barra imantada, né, as auroras, por exemplo, podem acontecer em qualquer ponto da superfície da Terra. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem a pergunta de João ali, ó. Se os tem uma campos pergunta do João. Isso. Os campos magnéticos dos outros planetas são explicados assim como o terrestre? Bom, João, olha só. Os planetas, né, interiores, ou seja, que tem um núcleo de ferro fundido, né, dá para explicar. Agora, os outros planetas que são gasosos é mais complicado, né? Ainda não está muito bem determinado se o dínamo que você tem é exatamente igual ao dínamo terrestre. Por exemplo, o Sol tem um dínamo, né, perfeito, porque ele é um plasma, né? Então ele tem uma, vamos dizer assim, uma regularidade que os astrofísicos conseguem explicar. Agora, os campos magnéticos dos planetas gasosos ainda não está muito bem determinado, não. Né? Agora, os outros, né, como a Terra, é facilmente, quer dizer, facilmente não, dá para explicar usando o modelo do Dino. Perguntas, pessoal? Pessoal, agradecendo aqui. Juscelino, ótima palestra. O Márcio, valeu pela palestra. A Gláucia, excelente palestra. Obrigado, professor, pelo momento de aprendizagem. O João Carlos também agradecendo. Pessoal, não se esqueçam de assinar a lista de presença. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Olha, só falar uma última coisa, né? Para quem é professor, né? O site da NASA tem, né, vamos dizer, um acervo maravilhoso de astrofísica, astronomia, geofísica e materiais para professor, né? Como isso aqui nós estamos falando aqui, né? A maioria, acredito, sejam professores ou estudem física, né? Para serem professores, é um material excelente para preparar a aula, seja para que nível for, né? Eles têm toda uma parte didática para o professor, né? E isso é importante. Então, é isso. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, então, né? Queria agradecer ao professor Marco Aurélio aí pela disponibilidade. Foi uma palestra muito boa, assim, um tema bastante interessante, pessoal elogiando bastante ali no chat. Muito obrigado. Novamente, né, pedir para o pessoal assinar a lista de presença, vai lá no nosso canal, se vocês puderem curtir, para que a gente possa continuar divulgando essas palestras, tá? E é isso. Quer
fazer alguma consideração final, Marco? Não. Só agradecer mais uma vez aí a presença do professor Márcio, professor José, né, que foi meu professor lá na UF, um grande abraço, né? Estamos aí na luta da física e da educação, principalmente. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Durante a semana a gente vai divulgando aí as palestras, as próximas palestras, nós temos assuntos e temas bastante interessantes para as próximas semanas, e vamos divulgar, vamos enviar por e-mail, né, divulgar nas nossas redes sociais também, a gente conta com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Um abraço, tchau.